Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Os nossos meninos, as nossas meninas vão ali para o seu canto. Queremos dar as boas-vindas a você que nos brinda com a sua presença. Você, meu irmão, minha irmã. Dar as boas-vindas aqui ao Leandro, ao Davi. Leandro, Deus abençoe, viu, Leandro, por estar conosco. Fique à vontade, é um prazer. Dar as boas-vindas também à Sônia. Cadê a Sônia? Foi para lá? Está ali. A Sônia tem nos ajudado nos cultos da noite, o Paulo tem nos ajudado também nos cultos da noite e da manhã. E é muito bom nós estarmos juntos, é muito bom curtirmos essa comunhão. É interessante porque somos pessoas completamente diferentes, nascidos em lugares diferentes, criados em culturas diferentes, mas nós temos um sentimento único. Nós temos um mesmo sentimento em Cristo Jesus, porque Jesus habita no meu coração e no seu coração. Então, é muito bom isso, e por isso é que nós nos identificamos tanto. Você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa pela primeira vez, e ela fala que já tem uma experiência com Cristo, e parece que ouve já, mesmo antes de ter falado que tem um conhecimento com Cristo, e que tem uma experiência com Cristo, já houve uma empatia? Já perceberam isso? Pois bem, é o Espírito Santo que habita em nós e nos dá essa ideia, essa sensação muito clara de unidade. É a unidade da igreja já sendo percebida. Parece que nós falamos e nós falamos a mesma língua. É a mesma língua espiritual. Então, é muito bom realmente nós estarmos juntos. Por isso, sejam bem-vindos nesse domingo, e aos domingos, porque aos domingos são os dias em que nós nos reunimos como igreja. Infelizmente, nós não temos podido nos reunir presencialmente nos cultos da quarta. Mas é um prazer muito grande. E falarmos sobre Deus, cantarmos louvores, orarmos, conversarmos com Deus e ouvir Deus conversando conosco, falando conosco através da sua palavra. Tenho dito que esse é o momento mais importante. É o momento mais importante porque enquanto quaisquer outros aspectos da liturgia de culto, nós falamos com Deus, nos expressamos através dos cânticos, nos expressamos através da oração, mas quando abrimos a Bíblia Sagrada e refletimos na sua palavra, é Deus falando conosco. Por isso é o momento mais importante. Graças a Deus por isso. Temos falado sobre adoração. Temos muito a falar ainda sobre adoração. Vamos continuar falando sobre esse assunto, não é? Como os irmãos estão vendo aí, hoje nós estaremos vendo aí sobre as realidades espirituais no foco da nossa oração. Porque muitas vezes a adoração tem uma ideia muito específica, como sendo aquele momento que nós cantamos, mas não só. O cântico é uma expressão melodiosa, é uma expressão poética até da nossa adoração, mas a nossa adoração ela é muito mais ampla. O versículo que tem capitaneado esse nosso assunto é o texto de João, no capítulo 4, versículo 24. Os irmãos não precisam abrir ali não, nós vamos abrir mesmo em Efésios, tá? Então se você quiser abrindo ali em Efésios, mas o capítulo 4, versículo 24 de João, diz assim: Deus é Espírito, é Jesus falando, não é, com a mulher samaritana. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, o que Deus requer é que essa adoração seja em espírito e em verdade. E muitas vezes nós pensamos assim, mas o que significa isso? O que significa adorar em espírito e em verdade?
Então, nós temos conversado sobre isto. Domingo passado, por exemplo, nós comentamos sobre o que é uma igreja adoradora e o que não é uma igreja adoradora. Nós não vamos voltar, não é? O que é uma adoração bíblica, o que não é uma adoração bíblica. Então, esse assunto é um assunto muito, muito importante, porque tem a ver com a maneira correta de nós adorarmos a Deus. Deus requer uma adoração específica, não é aquela adoração que nós achamos que é. Não, Deus é quem aprova e acolhe a nossa adoração. E a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Hoje, eu gostaria de conversar com você sobre exatamente isso. O que está no foco da nossa adoração? São as realidades espirituais. O foco da nossa adoração não está nas nossas expressões melodiosas. Nada contra as expressões melodiosas, nada contra os cânticos, eles são muito bonitos. Aliás, hoje, algo que eu e o pastor Fernando estivemos aí bem rápido conversando, as escolhas foram maravilhosas, não é? Foram muito bem escolhidas, a melodia, as melodias, a poesia, a teologia dos cânticos. Então, nós adoramos assim também, mas a adoração é muito mais ampla. Então, é isso que nós estamos aí dominicalmente trabalhando, não é? Essa adoração. Mas as realidades espirituais é que estão no foco da nossa adoração. E é isso que nós vamos ver aí. Que realidades espirituais nós devemos focar? Em que a nossa mente, o nosso coração deve focar para estarmos um pouquinho mais centrados acerca do que seja a verdadeira adoração. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu estou batendo nessa tecla, que é para a gente gravar isso mesmo. Deus é espírito. E importa que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse deve ser o nosso foco, o foco das nossas atenções, porque adorar qualquer outra coisa é abominação. Nós vimos isso no domingo passado. Adorar qualquer outra coisa que não Deus é abominação. É abominação. Muito bem. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, eles mostram claramente essas realidades espirituais nas quais devemos focar a nossa atenção, a nossa compreensão, o nosso louvor, a nossa doxologia. Doxologia é uma fórmula de adoração, é uma fórmula de gratidão, é uma fórmula de louvor a Deus que merece toda a nossa adoração e nosso louvor. Isso é doxologia. Doxologia é uma fórmula de glorificação, de adoração. Ok? Isto porque nós podemos fazer uma doxologia em relação a nós mesmos, quando nós é que somos o alvo da adoração. Quando nós é que somos o alvo das nossas atenções. Aliás, isso chama-se idolatria, ou mais especificamente, egolatria, estarmos adorando a nós mesmos. Então, toda a nossa doxologia, toda a nossa fórmula de adoração, a nossa fórmula de glorificação deve ser na direção do Todo-Poderoso, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas o texto de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele,
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, e com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Que texto maravilhoso esse, lindíssimo, em que mostra que a nossa adoração deve ser focado nessas realidades espirituais. Toda a palavra de Deus menciona realidades espirituais. Ele fala de realidades espirituais. Mas esse texto ele é muito forte, a densidade de revelação é muito alta. Ou seja, em poucos textos, existe muita revelação de Deus, existe muita expressão da vontade de Deus para nós, e que o foco das nossas atenções deve estar nessas realidades espirituais e em nenhuma outra. Quando o foco da nossa adoração estiver em qualquer outro lugar que não nas realidades espirituais, significa que elas não estão na direção do Deus Todo-Poderoso. Precisamos tomar muito cuidado com isso, já que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, ele exagera. Essa palavra exagera, não é que é para fortalecer a ideia de que quando nós falamos em doxologia, quando nós falamos em fórmula de glorificação e adoração, deve ser exagerado mesmo, porque Deus é exagerado nas suas bênçãos em relação a cada um de nós, amém? Demais da conta. E o apóstolo Paulo, ele mostra nesse texto, nesse pequeno texto, não é? Nessa porção pequena aí do versículo 3 ao versículo 14, onde deve estar o foco da nossa adoração. As bênçãos espirituais, elas precisam estar bem conscientes por cada um de nós. Isso não é óbvio. Não é óbvio porque, muito frequentemente, o foco das nossas adorações estão em muitas outras coisas, e que tem a ver com a satisfação do nosso ego, a satisfação do nosso interior, a satisfação das nossas necessidades, e que são lastreadas pelas carências espirituais que temos,
pelo fato de sermos carne, pelo fato de sermos seres humanos, pecadores. Essas bênçãos espirituais precisam estar plenamente conscientes. Essa pausa é proposital. As realidades espirituais, as bênçãos espirituais, que aliás o apóstolo Paulo diz logo no início aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos celestiais. Não é mesmo? Não, errado. Com todas as bênçãos espirituais. Aí é que está no bom sentido, o exagero. Todas as bênçãos. Gente, é o próprio Deus quem está dizendo isso, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso precisa estar muito bem conscientes. Primeiro, nas bênçãos derramadas sobre o seu povo, lá no passado. Quando o texto diz, ali no versículo 3 e 4, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então essas bênçãos que foram derramadas, elas não foram derramadas agora, elas foram derramadas lá no passado, lá na eternidade passada, quando eu e você ainda não havíamos nascido. Isso significa que não dependeu de nós, percebe? Não dependeu da nossa razão, não dependeu do nosso desejar, não dependeu do nosso buscar, ele já derramou isso pelo fato de sermos escolhidos. Gente, isso daí é maravilhoso, é magnífico. Quem sou eu para sermos escolhidos? De vez em quando eu costumo usar essa figura, não é? Essa metáfora. Imagine um saco de arroz. Sabe que hoje em dia não tem. Hoje em dia os sacos de arroz que tem é de 5 quilos que você vai e compra no mercado. Mas antigamente tinha aqueles sacos de arroz enorme de 60 quilos. O arrozinho pequenininho, ele foi lá no fundo, pegou, escolheu um deles, um grão. E esse grão é você. Uma metáfora, é muito mais do que isso. Nós somos escolhidos. Isso daí precisa estar no foco da nossa adoração, porque nós fomos escolhidos, Ele nos elegeu. Quem sou eu para ser escolhido por Deus? Pequeno, pecador, falho. Quem somos nós, pecadores, falhos, e Ele nos escolheu. A consciência disso nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque isso faz com que a gente exagere na gratidão. Senhor, obrigado, obrigado. Está doendo, mas eu te agradeço por tudo. Senhor, eu estou passando necessidades e problemas financeiros, estou tendo problemas no meu trabalho, problemas relacionais em casa, enfim, uma sorte de problemas, nada dá certo na minha vida. Mas Senhor, o Senhor me escolheu, o que conta mais? O nosso aqui e agora, ou as bênçãos espirituais que Deus nos presenteou, sem antes nós termos buscado? Essa consciência dessas bênçãos espirituais devem marcar demais a nossa adoração. Isso deve nos fazer alegres, independente das circunstâncias de vida, independente se você está num quarto de hospital, independente se você está vivendo até um luto. E o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, há de nos dar força, para que até num momento de luto, a gente esteja louvando e glorificando o nome de Deus.
Porque o que tem mais valor? Ou o que tem, o luto, será que tem tanto desvalor assim, a ponto de abafar e apagar as bênçãos espirituais? Não, as bênçãos espirituais são muito mais proeminentes, muito mais fortes. Nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Derramadas sobre o seu povo, essas bênçãos através da eleição, e derramadas sobre o seu povo, no presente, através da redenção. No presente, por quê? No passado, porque Deus nos escolheu lá na eternidade passada, e no presente, porque Jesus, sendo Deus, tomou a forma humana para nos redimir, para nos libertar. Redenção significa libertação. Fomos libertados das garras do pecado. Aquilo que trazia sobre nós a ira de Deus, foi coberta, foi comprada, foi lavada pelo sangue de Jesus, derramado ali na cruz. No versículo 7, quando ele diz assim, nele, ou seja, em Cristo Jesus, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Gente, nós somos libertados. Lá no Antigo Testamento, tem naquele processo da presença de Deus, da revelação de Deus, no processo de revelação incipiente de Deus, o povo foi liberto lá do Egito. O povo todo, mais de 3, 4, 5 milhões de pessoas, foram libertas da escravidão de Faraó. É muito mais do que aquilo. É libertação espiritual. É essa libertação que nos dá o status de filho, é essa libertação que nos dá a visão de eternidade. É essa libertação que nos faz olhar para o céu, antes mesmo de estar lá, não é no céu físico, mas a presença plena de Deus. Nós temos absoluta certeza nele, em Cristo, que nós temos a presença de Deus eternamente. Temos a redenção nele, segundo as riquezas da graça de Deus. Segundo as riquezas da graça de Deus, significa que não tem nada a ver com a minha qualificação, é graça dele, é presente que ele resolveu dar. Por intermédio de Jesus, essa palavra nele, significa isso, por intermédio de. Então é por Cristo, por isso que nós adoramos esse Cristo, por isso é que nós cantamos louvor a esse Cristo, por isso que nós oramos e falamos no final em nome de Jesus, por isso é que nós somos cristãos, por isso é que a nossa vida faz sentido por Cristo, na pessoa de Jesus. Essas bênçãos espirituais foram derramadas sobre o seu povo lá no passado, através da eleição, no presente, através da redenção, e derramadas sobre o seu povo no futuro, através da vida eterna. Nós temos a vida eterna. Uau! Vida eterna. E não é uma vida eterna qualquer, não é vida eterna nessa dimensão que vivemos hoje. É uma vida eterna, perfeita, absoluta em alegria, absoluta em paz, na presença do Todo-Poderoso, como diz ali o versículo 12 e o versículo 13. Versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados segundo o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Versículo 12, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então isso significa vida eterna, sejamos para o louvor da sua glória, ou seja, é o todo de nós,
é o espírito aperfeiçoado por Cristo, é o corpo redimido e transformado, é a nossa alma redimida e transformada, os nossos pensamentos absolutamente limpos, as nossas ações absolutamente limpas, porquanto na presença de Deus estaremos. Então são as bênçãos derramadas sobre o seu povo, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. E tudo isso a partir de Cristo. Tudo isso a partir de Cristo. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos cerca de 12 vezes, se nós formos contar aqui do versículo 3 ao versículo 14, quantas vezes essas bênçãos são vinculadas à pessoa de Jesus? São vinculadas 12 vezes, em 11 versículos. Olhem só. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só aí 2 vezes. Porquanto Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, na presença dele, de Cristo, que em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, sua Cristo. Versículo 7, nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos pecados, pelo seu sangue. Sangue de quem? De Cristo. Olha só, que densidade isso. Segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele, Cristo, fez derramar sobre nós, Ele, Deus, fez derramar sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. É isto de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Versículo 11, nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados segundo o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Versículo 12, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, sua de Cristo. Nele, Cristo, geralmente, versículo 13, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, Cristo, também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, é por intermédio de Jesus. A nossa vida, gente, faz sentido em Cristo Jesus. Por isso nós o adoramos. Por isso a nossa vida só faz sentido na pessoa de Jesus. Por isso o nosso interior é plenamente preenchido por Ele, por Cristo. O vazio que existe no coração do ser humano é um vazio do tamanho de Deus. Quem disse isso foi um teólogo, um filósofo teólogo russo chamado Dostoiévski, que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E o formato desse vazio, temos dito isso também, é do formato de uma cruz. O vazio que temos, o vazio de realização, a carência natural que temos, só é preenchida com Cristo. A verdadeira adoração, que é o que Deus exige de nós, é que nós tenhamos uma perfeita consciência dessas bênçãos. E o apóstolo Paulo manifestava, através dessa doxologia, através dessa fórmula de glorificação, toda a sua consciência de adoração.
Gente, é muito mais do que muitas vezes nós imaginamos acerca da adoração, não é mesmo? É muito mais. Um pastor presbiteriano, o reverendo Hermstein Maia, ele diz assim: a igreja é a comunidade de adoradores que se congrega para testemunhar publicamente os atos gloriosos de Deus. Gente, isso vai muito além de nós nos reunirmos para pedir, de nós nos reunirmos para nos completar como objetivo final. É muito mais do que nós virmos à igreja para recarregarmos bateria para a semana seguinte. É muito mais do que isso. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos criados por conta disso. Versículo 12, versículo 14, eles dizem exatamente isso, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. E essas bases sólidas de adoração é que deve nos impulsionar, gente, de maneira visível e como igreja, a nossa adoração. Então, que nós possamos, na nossa, não só nos nossos conceitos, mas na nossa vida, nós estejamos incorporando esse aspecto espiritual da adoração, consciência das bênçãos. Se existe um texto para ficar na nossa mente o tempo todo, é esse texto de Efésios no capítulo 1, versículo 3 a 14. Inequivocamente. É para a gente ler esse texto todos os dias, para que em nenhum momento, em nenhum dia, e lermos, se possível, várias vezes por dia, para que em nenhum momento nós nos esqueçamos que o foco da nossa adoração está nas realidades espirituais. Se essas realidades espirituais não qualificarem a nossa adoração, nada mais qualificará. Porque essas realidades espirituais têm o foco em Cristo Jesus. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Aliás, como Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 16. Vamos orar e nos esforçar. Gente, olha, exige esforço. Sair de nós mesmos exige esforço. Abandonar os nossos quês exige esforço. E que esse esforço vai ser um pouquinho menor quando nós tivermos a nossa consciência nessas realidades espirituais. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos encontrar nessas realidades espirituais a verdadeira alegria da nossa vida. Não permita, ó Deus, que nós busquemos em quaisquer outro lugar a razão de ser da nossa vida. Além das bênçãos que o Senhor direcionou para o seu povo, lá no passado nos escolhendo, no presente nos redimindo, e no futuro nos dando o céu, nos dando a vida eterna. E obrigado, porque essas bênçãos nós temos nele, em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso cristianismo, que essa seja a nossa verdadeira adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém.